Título 4. Da tributação municipal, da receita e despesa e do orçamento. Título 1. Dos tributos municipais. Artigo 119. São tributos municipais os impostos, a cobrança da dívida ativa, as taxas e a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, instituídos por lei municipal, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil e nas normas gerais de direito tributário. Artigo 120. Compete ao município de São Pedro da Aldeia instituir impostos sobre: Inciso 1. Propriedade predial e territorial urbana. Inciso 2. Transmissão, inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos de aquisição. Inciso 3. Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. Inciso 4. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência do Estado, definidos na lei complementar prevista no artigo 156, inciso 4, da Constituição da República Federativa do Brasil e excluídas de sua incidência as exportações de serviços para o exterior. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1 poderá ser progressivo, nos termos da lei, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2 não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Parágrafo 3º. A lei que institui tributo municipal observará no que estabelecidas nos artigos 150 e 152 da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 121. As taxas serão instituídas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição pelo município de São Pedro da Aldeia. Artigo 122. A contribuição de melhoria poderá ser instituída e cobrada em decorrência de obras públicas, nos termos e limites definidos na lei complementar a que se refere o artigo 146 da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 123. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando a administração municipal, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo único. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Artigo 124. O município de São Pedro da Aldeia poderá instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do sistema de previdência e assistência social que criar e administrar. Capítulo 2, da Receita e da Despesa. Artigo 125. A Receita Municipal constituir-se-á da arrecadação dos tributos municipais, da participação em impostos da União Federal e do Estado do Rio de Janeiro, dos recursos resultantes do Fundo de Participação dos Municípios e da utilização de seus bens, serviços, atividades e de outros ingressos. Artigo 126. Pertencem ao município de São Pedro da Aldeia. Inciso 1º. O produto de arrecadação do Imposto da União Federal sobre rendas e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelo município de São Pedro da Aldeia, suas autarquias e fundações por ele mantidas. Inciso 2º. 50% do produto da arrecadação do Imposto da União Federal sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis situados no município de São Pedro da Aldeia. Inciso 3º. 70% do produto da arrecadação do Imposto da União Federal sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, incidente sobre o ouro, observado o disposto no artigo 153, parágrafo 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Inciso 4º, 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado do Rio de Janeiro sobre a propriedade de veículos automotores licenciados no território municipal. Inciso 5º, 25% do produto da arrecadação do Imposto do Estado do Rio de Janeiro sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestaduais e intermunicipais de comunicação. Artigo 127. A fixação dos preços públicos devidos pela utilização de bens, serviços e atividades municipais será feita pelo Poder Executivo mediante lei. Parágrafo único. As tarifas dos serviços públicos deverão cobrir os seus custos, sendo reajustáveis quando se tornarem deficientes ou excedentes. Artigo 128. Nenhum contribuinte será obrigado ao pagamento de qualquer tributo lançado pela Prefeitura Municipal, sem prévia notificação. Parágrafo 1º. Considera-se notificação a entrega do aviso de lançamento no domicílio fiscal do contribuinte, nos termos da lei complementar, prevista no artigo 146 da Constituição da República Federativa do Brasil. Parágrafo 2º. Do lançamento do tributo cabe recurso ao prefeito municipal, assegurado para sua interposição o prazo de 15 dias, contados da notificação. Artigo 129. A despesa pública atenderá aos princípios estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil e às normas de direito financeiro. Artigo 130. Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista recurso disponível e crédito votado pela Câmara Municipal, salvo a que correr por conta de crédito extraordinário. Artigo 131. Nenhuma lei que crie ou aumente despesa será executada sem que dela conste a indicação do recurso para atendimento do correspondente encargo. Artigo 132. As disponibilidades de caixa do município de São Pedro da Aldeia, de suas autarquias, fundações e empresas por ele controladas, serão depositadas em instituições financeiras oficiais, salvo os casos previstos em lei. Capítulo 3, do Orçamento. Artigo 133. A elaboração e a execução da Lei Orçamentária Anual e do Plano Plurianual obedecerão às regras estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, na Constituição do Estado do Rio de Janeiro e nas normas de direito financeiro orçamentário e na Lei Complementar Municipal nº 30, de 4 de novembro de 2002. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal publicará, até 30 dias, após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Artigo 133-A. É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual, vide parágrafo 11, do artigo 166 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, sendo que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde, vide parágrafo 9º, do artigo 166 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previstos no parágrafo 1º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 3º do parágrafo 2º, do artigo 198 da Constituição Federal, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 3º. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, em montante correspondente a 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do conhecimento do projeto, conforme os critérios para execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. As programações orçamentárias previstas no parágrafo 1º deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Parágrafo 5º. Quando o município for o destinatário de transferências obrigatórias da União, para a execução de programação de emendas parlamentares, estas não integrarão a base de cálculos da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesas de pessoal de que trata o caput do artigo 169 da Constituição Federal.
Parágrafo 6º. Nos casos de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que integre a programação, na forma do parágrafo 3 graus deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas. Inciso 1º. Até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Inciso 2º. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1 deste parágrafo, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Inciso 3º. Até 30 de setembro, ou até 30 dias após o prazo preso 2, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei ao Legislativo Municipal sobre o remanejamento da programação prevista inicialmente cujo impedimento seja insuperável. Inciso 4º. Se, até 20 de novembro, ou até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3, o Legislativo Municipal não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 7º. Após o prazo previsto no inciso 4 do parágrafo 6º, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 3º não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso I do parágrafo 6º parágrafo 8º. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no parágrafo 3º deste artigo, até o limite de 1% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária. Parágrafo 9º. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no montante previsto no parágrafo 3º deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Parágrafo 10. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. Artigo 134. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual e ao Orçamento Anual, bem como os créditos adicionais serão apreciados pela Comissão Técnica Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, a qual caberá: Inciso 1º. Examinar e emitir parecer sobre os projetos e as contas apresentadas anualmente pelo Prefeito Municipal. Inciso 2º. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas de investimentos e exercer o acompanhamento e fiscalização orçamentária, sem prejuízo de atuação das demais comissões da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. As emendas serão apresentadas para a Comissão Técnica Permanente que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas na forma regimental. Parágrafo 2º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovados caso: Inciso 1º. Sejam compatíveis com o plano plurianual. Inciso 2º. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: Alínea A. Dotações para pessoal e seus encargos. Alínea B. Serviço da dívida. Inciso 3º. Sejam relacionadas: Alínea A. Com a correção de erros ou omissões. Alínea B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 3º. Os recursos que em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 135. A lei orçamentária anual compreenderá: Inciso 1º. O orçamento fiscal referente aos poderes do município de São Pedro da Aldeia, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Inciso 2º. O orçamento de investimento das empresas em que o município de São Pedro da Aldeia, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3º. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como fundos instituídos pelo Poder Público Municipal. Artigo 136.
O prefeito municipal enviará à Câmara Municipal, no prazo consignado na Lei Complementar Municipal nº 30, de 4 de novembro de 2002, a proposta de orçamento anual do município de São Pedro da Aldeia para o exercício seguinte. Parágrafo 1º. O não cumprimento do disposto no caput deste artigo implicará a elaboração pela Câmara Municipal, independentemente do envio da proposta, da competente Lei de Meios, tomando por base a lei orçamentária em vigor. Parágrafo 2º. O prefeito municipal poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor a modificação do projeto de lei orçamentária, enquanto não iniciada a votação da parte que deseja alterar. Artigo 137. A Câmara Municipal não enviando, no prazo consignado na Lei Complementar Federal, o projeto de lei orçamentária à sanção, será promulgada como lei, pelo prefeito municipal, o projeto originário do Poder Executivo Municipal. Artigo 138. Rejeitado pela Câmara Municipal o projeto de lei orçamentária anual, prevalecerá, para o ano seguinte, o orçamento do exercício em curso, aplicando-se-lhe a atualização dos valores. Artigo 139. Aplicam-se ao projeto de lei orçamentária, no que não contrariem o disposto neste capítulo, as regras do processo legislativo. Artigo 140. O orçamento será uno, incorporando-se, obrigatoriamente, na receita, todos os tributos, rendas e suprimentos de fundos, e incluindo-se, discriminadamente, na despesa, as dotações necessárias ao custeio de todos os serviços municipais. Artigo 141. O orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão da receita, nem à fixação da despesa anteriormente autorizada. Parágrafo único. Não se inclui na proibição deste artigo. Inciso 1º. A autorização para abertura de créditos suplementares. Inciso 1º. A contratação de operações de créditos, ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei. Artigo 142. São vedados. Inciso 1º. O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Inciso 2º. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3º. A realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pela Câmara Municipal por maioria absoluta. Inciso 4º. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvada a repartição do produto de arrecadação de impostos a quem se referem os artigos 158 e 159 da Constituição da República Federativa do Brasil, a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado no artigo 126 desta Lei Orgânica, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação da receita, prevista no artigo 141, inciso 2, desta Lei Orgânica. Inciso 5º. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7º. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8º. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive os mencionados no artigo 135, inciso 3, desta Lei Orgânica. Inciso 9. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que foram autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reaberto nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Artigo 143.
Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados à Câmara Municipal, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês. Artigo 144. A despesa com pessoal ativo e inativo do município de São Pedro da Aldeia não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Se gostar do conteúdo, dê um like e compartilha. Ajude nosso canal a crescer. Não esqueça de se inscrever no canal para sempre ser notificado das atualizações das leis. E mais uma coisa. Se não achar alguma lei que precisa, deixe nos comentários para que possamos providenciar. Um forte abraço e até a próxima!